face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, se abre, o reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, o reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Céus fechados
Enche esse lugar. Posso querer e desejar de tua beleza contemplar. Não cessaremos de te buscar, a tua glória Nos unimos com fome e sede, beberemos de tua glória, graça, te cantamos, enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Te esperamos, vem revela a tua glória aqui. Te esperamos, vem revela
Ele voltará sobre tudo, o Filho reinará, tudo novo, o noivo fará, e conosco sempre estará. Eis-nos aqui, Senhor, a sua herança, a sua herança. Vem, vem, vem e toma a tua herança em nós.
Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora ao momento de orar pelas necessidades. E eu quero ler com você Lucas 17:6. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Veja que o texto não diz a fé do tamanho de um grão de mostarda. O texto diz uma fé que funciona como um grão de mostarda, uma semente tão pequena, mas que lançada na terra se torna a maior das hortaliças. Se eu recebi Jesus, eu já recebi uma porção de fé e eu preciso liberar esta fé. A fé funciona como um plantio. Eu preciso lançar a semente, por menor que seja. Amém, queridos? Lançar a semente é liberar a palavra, tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Que você possa declarar: sou curado, sou livre, sou liberto, em nome de Jesus. Quero orar pelos irmãos. Pai, nós liberamos hoje a nossa fé, uma fé que funciona como um grão de mostarda, e nós declaramos cura, nós declaramos salvação, libertação, restituição, portas de emprego. Cada uma das necessidades nós declaramos que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha ao encontro sobre cada irmão que está assistindo esse culto agora, Pai. Venha suprir cada necessidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora ao momento generosidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 6. Nós vamos ler do 19 ao 21. Mateus 6, 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Queridos, você já ouviu uma frase assim: nós não vamos levar nada desta vida, nascemos sem nada e vamos partir sem nada. Esta afirmação está correta em certo sentido, sim, porém a Bíblia acaba de nos dizer que nós não devemos juntar tesouro na terra, mas que nós podemos sim juntar tesouros no céu. Opa, então nós podemos levar alguma coisa sim. Nós podemos juntar sim tesouros no céu. O que são tesouros no céu? Tesouros no céu são as nossas orações, a nossa consagração ao Senhor. E mais, queridos, tesouros no céu são vidas. Quando você ajuda a salvar uma vida, você está juntando tesouros no céu. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando nós ofertamos, quando nós contribuímos com o avanço do reino de Deus, com a pregação do Evangelho, nós estamos cooperando para que vidas sejam salvas, verdadeiros tesouros no céu. Eu quero te convidar a fazer a sua oferta, a sua contribuição, a sua transferência com esse coração. Eu estou ajudando a salvar vidas que são tesouros para Deus. Amém? Os dados da conta estão aparecendo aqui. Você pode fazer a sua transferência em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós somos tão gratos ao Senhor de sermos participantes do Teu reino. Nós ofertamos hoje mais uma vez com um coração alegre, porque o Senhor ama aqueles que ofertam com alegria. Nós temos prazer em contribuir com o avanço do Teu reino, para a pregação do Evangelho,
para que muitos conheçam o Senhor através das nossas vidas e serão como tesouros para Ti. Nós estaremos juntando verdadeiros tesouros nos céus. Nos dá esse coração generoso, Pai, para que possamos investir no Teu reino, para que o Teu reino cresça, para que o Teu nome cresça, para que o Teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Eu oro sobre cada ofertante, sobre cada dizimista, Senhor, e declaro as Tuas promessas, Pai, de celeiros sendo cheios, Pai, em nome de Jesus. Que cada semente depositada seja multiplicada 30, 60, 100 vezes mais para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora ao momento da palavra de Deus, mas antes, eu gostaria de dizer para você que é nosso convidado especial, que está assistindo essa transmissão pela primeira ou segunda vez, quem sabe você caiu aqui em nosso canal no YouTube, quero dizer que você é muito bem-vindo, tá bom? Se você não tem igreja, quem sabe está procurando um lugar para ser amado e cuidado, não procure mais, você já encontrou. Vem aqui nos visitar, nossos cultos presenciais são os domingos às 9 da manhã, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Me quero te convidar também a enviar uma mensagem para nós queremos nos apresentar para você, apresentar a igreja para você e queremos manter esse contato em nome de Jesus, amém? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus. E fique agora com a palavra de Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Chegamos então ao momento da palavra de Deus. Eu quero que você tenha muita expectativa acerca daquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós hoje, através da sua palavra. Semana passada nós compartilhamos aqui o tema Voltando ao Primeiro Amor, baseado na carta de Jesus à igreja de Éfeso. Uma boa igreja, uma boa teologia, uma igreja trabalhadora e perseverante, mas havia um detalhe. E os detalhes são tão importantes, não é verdade? E aquela igreja havia abandonado o primeiro amor, deixado o primeiro amor. A palavra deixar é a mesma usada para divórcio. Separamos de Deus por causa de outras coisas. Amamos a provisão mais do que o provedor, amamos a bênção mais do que o abençoador. E foi tão bom a gente falar sobre esse assunto, repartir também na célula com os irmãos. E nós falamos sobre 3 passos para voltar ao primeiro amor. Primeiro passo, lembrar. Segundo passo, arrepender. Terceiro passo, voltar à prática das primeiras obras. Trazer de volta coisas preciosas que se perderam e principalmente trazer de volta um coração quebrantado e disponível para Deus. Queridos, nós não podemos correr o risco de conhecer a palavra de Deus sem conhecer o Deus da palavra, conhecer o salmo do pastor e não conhecer o pastor do salmo, de nós sermos tão firmes na obra de Deus e nem tanto com o Deus da obra. E a igreja de Éfeso tinha tudo isto, inclusive perseguição, mas faltava o principal, e Jesus diz que eles estavam a ponto de perder o candeeiro e ficar no escuro. Queridos, não há nada mais importante do que a glória de Deus, a luz que brilha no meio das trevas. E hoje eu quero avançar com os irmãos ainda nas 7 cartas. Prometo que não será uma série, tá? Mas eu senti no coração de ministrar com os irmãos sobre a igreja de Laodiceia, sobre a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3. Nós vamos ler do 14 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Estará aqui a referência na tela, mas gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, abrisse aí o seu celular, seu tablet ou a sua Bíblia de papel, amém? Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras
que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós oramos que esta palavra venha aquecer os nossos corações, que o Senhor possa fazer uma obra tão maravilhosa em nós. Deus, que não seja apenas palavras lançadas ao vento. Nós declaramos que não estamos brincando de te servir. Que cada palavra dita, cada palavra lida, cada palavra declarada, profetizada aqui, possa queimar em nossos corações. Nós os abrimos como jamais fizemos. Tira a distração, tira o comodismo, tira todo o impedimento. Tira todo o impedimento e vem, Espírito Santo, vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, você sabia que Deus fica doente? Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Leonard Ravenhill, um dos últimos grandes profetas do nosso tempo, e eu fiquei impactado porque ele diz, o tema da mensagem era quando Deus adoece. Queridos, Deus adoece porque não consegue engolir uma igreja morna. Quando alguém tem ânsia de vômito, é porque está passando mal. E uma das cartas mais duras que Jesus pediu para João escrever foi para a igreja de Laodiceia. Não teve elogios, somente repreensão. Deus fala, estou a ponto de vomitar vocês. Eu não estou conseguindo. Queridos, esta é uma palavra difícil de pregar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo venha facilitar esta mensagem para todos nós. Eu sou o primeiro a receber essa mensagem. Vamos entender aqui um pouco do contexto. Laodiceia era um importante centro econômico e financeiro. Numa comparação bem simples, e perto de nós era como se fosse Alphaville. As pessoas tinham orgulho de morar nos residenciais de Laodiceia, de trabalhar nas empresas de Laodiceia, de frequentar os restaurantes de Laodiceia. Os melhores shoppings estavam situados na região de Laodiceia. Havia um orgulho muito grande, por ser uma região muito próspera. Eles tinham tudo o que precisavam, humanamente falando. Apenas uma coisa não havia em Laodiceia, era a água. A água que abastecia a cidade vinha de longe, através de aquedutos, e quando chegava em Laodiceia, a água já estava morna. Além disso, não era uma água boa, era uma água salobra, com sedimentos e morna. Você já foi viajar alguma vez e quando chega no hotel e você experimenta a água daquele lugar, uma água intragável? Isso acontecia em Laodiceia. Os visitantes que chegavam, quando tomavam daquela água, dava vontade de vomitar. E Deus fala, vocês estão como a água que abastece vocês. E olha que interessante, queridos, os laodicenses estavam acostumados com aquela água. Assim como nós acostumamos, por exemplo, como o cheiro do rio Tietê. Interessante que Barueri e Santana são duas cidades prósperas, com alto orçamento, mas nós temos um problema, nós temos o rio Tietê, que passa por aqui. E vamos pensar, se Jesus fosse escrever uma carta
para a igreja aqui da região, se ele tivesse algo para tratar conosco, será que ele não usaria a figura do rio Tietê? Queridos, esta não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alerta para nós. O versículo 19, ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja que no texto que foi lido, Deus não está falando do mundo. Deus não está falando para o mundo. Ele está falando de sua igreja, para a sua igreja. Uma igreja que tinha tudo. Aliás, uma igreja que achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Nós vamos falar então os principais sintomas de uma igreja morna. Primeiro sintoma de uma igreja morna: apatia espiritual. Jesus diz: assim porque és morno, estou a ponto de vomitar vocês. Morno é intragável, porque é inconstante, está sempre oscilando, hesitante, dividido em cima do muro. Elias disse certa vez: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro 2,21, melhor seria se não tivessem conhecido a verdade. Queridos, Deus deseja nos trazer para o alvo. Precisamos responder a seguinte pergunta: por que nós servimos a Deus? Por que nós servimos a Deus? Trazer de volta a motivação correta. E o texto deixa claro, não tem como viver um cristianismo mais ou menos. O Espírito Santo está soprando e afastando a religiosidade, afastando a apatia espiritual, restaurando a intimidade, restaurando o prazer da presença. Queridos, esta palavra não é para tirar o candeeiro, mas para erguer o candeeiro. Não se acende uma candeia para ficar embaixo da mesa, mas que fique no lugar alto e que a nossa vida venha iluminar os que estão em volta. Mas vamos responder: por que servimos a Deus? Por que nós congregamos? Por que ofertamos? Fazemos isto porque amamos a Deus. Amém? Amamos a Deus porque Ele nos amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Queridos, nós estamos aqui hoje participando desse culto, ainda que online, ainda que pela internet. Estamos aqui por paixão. Estamos aqui porque o Senhor está entre nós. Queridos, nós não estamos aqui, participando desse momento não por obrigação, não estamos aqui por religião, mas quebrantados de coração. Ninguém entre nós deveria servir a Deus até entender que é amado por Ele. Esta deve ser a nossa motivação. Isso mudará radicalmente a nossa maneira de crer. Eu sou amado por Deus. Eu sou desejado por Deus. Nós somos a sua paixão. Ele é a nossa paixão. Segundo sintoma de uma igreja morna, a soberba. Versículo 17, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, uma das coisas que mais aborrece o Senhor é a altivez. Em Provérbios, nós temos que Deus resiste aos soberbos. Amém? A história conta, queridos, que no ano 60, aconteceu um terremoto em Laodiceia. E Roma ofereceu ajuda, e Laodiceia, de forma orgulhosa e soberba, não aceitou ajuda. Nós não precisamos de ajuda, nós somos bons, nós somos os melhores. Os fariseus tinham esse sentimento. Vamos ver uma parábola que fala sobre esse assunto? Amém? Lucas 18, do 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus,
graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Espírito Santo está soprando, tirando a soberba, tirando o orgulho e nos dando um coração humilde, quebrantado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Terceiro sintoma da mornidão espiritual: independência. Queridos, o independente, ele é egocêntrico. O independente perdeu a alegria da salvação. Queridos, e vejam só, o pecado em si não é o problema é a independência. Davi pecou e a sua atitude foi: Senhor, me lave. Pequei contra ti, renova dentro de mim a alegria da salvação. Senhor, eu adulterei, eu enganei, porque deixei a alegria de te pertencer. Renova em mim o gozo da salvação. Queridos, a pornografia, a mentira, a fofoca são sintomas. A doença se chama independência. Falta de queimar por ele, falta de alinhamento com o coração dele, falta de amor por aquilo que Deus ama. Tudo flui do amor por Deus. Se eu amo a Deus, eu amo mais as pessoas. O adultério é falta de paixão por Deus. Se eu amo a Deus, eu amo a minha esposa. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à minha esposa. Tudo flui do amor por Deus. Lembra? Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Que sejamos mais dependentes de Deus. Que o Senhor restaure em nós a alegria da salvação. Senhor, nós não podemos sentir. Tu és o motivo de todas as coisas. Amém? Que sejamos dependentes do Senhor. Mais um sintoma de uma igreja morna: autossuficiência. Esse era talvez o principal problema de Laodiceia. O autossuficiente, ele é arrogante, acha que já tem tudo. Versículo 17, mais uma vez: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, o autossuficiente, ele não sente nenhuma falta de orar, de buscar a presença de Deus. O autossuficiente, ele não coloca Jesus nos seus afazeres diários. Queridos, e olha só, o autossuficiente, ele está vulnerável, sabe por quê? Porque ele não veste a armadura de Deus. O autossuficiente, ele não se quebranta diante de Deus, sabe? Nós sabemos muito bem fazer festa, mas não aprendemos a nos quebrantar diante de Deus. Não aprendemos a chorar pelos perdidos. Nós anunciamos que somos a geração do avivamento, mas Joel 2 coloca uma condição para o avivamento: que chorem os sacerdotes. Os sacerdotes antigamente, eles passavam a noite chorando pelas ovelhas. Os sacerdotes de hoje passam a noite como, queridos? Glória a Deus. Momento de oferta na igreja. As suas ofertas têm a ver com o coração. Se a sua oferta não for movida por amor, fique no seu lugar, queridos. Deus não é mendigo. O céu tem ruas que são de ouro. Nós é que precisamos entregar para Ele. E a minha pergunta é: você ama a Deus? Nós amamos a Deus? Vamos perguntar a nós mesmos. Nós temos buscado o Senhor no secreto. A prosperidade, será que não roubou o nosso coração? Você não poderia ter filhos e agora tem filhos. Será que você não ama mais os teus filhos do que a Deus? Como está o nosso amor para com Deus?
O amor de muitos se esfriou, tem se esfriado. E o nosso? Será que Deus vomitaria a nós hoje? Será que Deus precisa renovar em nós a alegria da salvação? De vez em quando surge aquela discussão: quem foi o responsável pela morte de Jesus? Os judeus mataram Jesus? Os romanos mataram Jesus? Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu liberte? Cristo ou Barrabás? A multidão grita: Barrabás, Barrabás. E Barrabás é livre. Eles libertaram o assassino, estuprador. Barrabás desce ali cumprimentando todo mundo. Isso mesmo, liberta o assassino, o estuprador, todos liberam Barrabás. Mas quem libertou o pecador? Não foi Roma que libertou o pecador. Não foi o povo que libertou o pecador. Foi o amor de Deus que libertou o pecador. Barrabás, queridos, sou eu e você. Eu era um pecador, um adúltero. Foi o amor do Pai que libertou um cara ruim como eu. Foi o amor do Pai que entregou Jesus para morrer no meu lugar. Era eu e você que devia estar pregado e apodrecido naquela cruz. Foi o amor de Deus que libertou eu e você da morte eterna. Amém, queridos? Queridos, nós estamos num tempo de voltar para Ele, de nos voltar para Ele. E a pergunta é: Espírito Santo, faz isso para nós hoje. Por que você saiu do amor dele? Judas 1,20 fala: fiquem no amor de Deus. Não saia da cruz, fique aos pés de Jesus. Nosso único trabalho é fique no amor do Pai. Não existe lugar mais seguro do que no amor de Cristo. Queridos, o diabo não pode tocar em você porque você está em Cristo. Mas ele vai fazer de tudo, ele vai usar tudo. Ele vai usar toda a tentação possível para você sair do amor de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Querido, se você pecou, Deus não te ama menos. Se você está firme, Deus não te ama mais por causa disto. Ele te ama. Ponto. No Islã, a salvação é por obras. E mesmo assim não é garantido. Alá pode ficar de mau humor e mandar o cara para o inferno. Mas o nosso Deus, Ele nunca muda. Ele continua te aguardando. Volta à cruz, volta aos pés de Jesus, volta aos braços do Pai. Ah, mas eu já sou crente há 20 anos. Você está quente para Deus? Você está fervendo para Deus? O tema dessa mensagem é quentes para Deus. Queridos, nós somos amados por Deus. O nosso papel é corresponder a esse amor. Por que nós estamos aqui hoje? Porque você serve a Deus? Resposta correta: eu amo a Deus. Que nós tenhamos corações aquecidos pela glória de Deus. Amém? E amar mais a Deus do que o ministério. Amar mais a Deus do que o modelo celular. Queridos, e se você amar a Deus, você vai amar a célula. Se você amar a Deus, você vai amar a sua liderança. Se você amar a Deus, você vai amar o discipulado. Você vai amar estar junto com os irmãos. Mas você está sendo movido por obrigação ou por paixão? Você não pode conquistar aquilo que você não ama. Nós queremos conquistar essa cidade para Jesus, mas precisamos aprender uma coisa: eu só irei às almas perdidas se eu amar a Deus. Amém, queridos? Eu declaro o fogo voltando a queimar. Deus quer erguer esse candeeiro novamente. E essa chama vai subir. E as pessoas virão de todos os lugares, virão se aquecer nessa igreja. Em nome de Jesus. Que possamos voltar para a cruz. Sem quebrantamento não há avivamento. Peça perdão: Senhor, eu não tenho sido mais o mesmo. Eu não te amo como te amava. Traga-me de volta aos pés da cruz. Eu me lembro de onde o Senhor me tirou.
O Senhor me tirou das drogas, o Senhor me tirou do suicídio, da prostituição, da mentira, o Senhor me deu uma família. Queridos, faça um exercício agora. Lembra onde Deus te encontrou naquele tempo. E não se esqueça que nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Partindo aqui para o final, vamos à instrução de Jesus para esta igreja, para que sejamos quentes, fervorosos para Ele. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então a primeira coisa, compra ouro refinado, compra de mim. O ouro é o símbolo da glória de Deus. Aquela igreja possuía muitos recursos deste mundo, muitos tesouros deste mundo. No meio da pandemia, muitas igrejas fecharam, mas aquela igreja se manteve firme, não havia problemas financeiros. Jesus fala, não confie nestas coisas, não confiem em vocês mesmos. Ele fala, comprem ouro de mim. A verdadeira riqueza, ela é espiritual, vem dos céus. Ele oferece ouro puro, refinado pelo fogo. E ele fala, vocês precisam vestiduras brancas. O que é vestiduras brancas? Reconhecer a nossa condição. Queridos, que o pecado, ele não apenas mancha as nossas vestes, mas nos deixa totalmente nus. O Senhor é quem nos lava os pecados. O Senhor é quem nos veste de santidade. E colírio para os olhos. Queridos, somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige orgulhosos e autossuficientes. E ele diz, Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Sem mim vocês estão no escuro. João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, nós não podemos confiar em nós mesmos, que brilha em nós a luz de Jesus. Ele quer restaurar isso em nossas vidas. Esse é o colírio que nós precisamos, olhos espirituais para ver. E veja o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queridos, não é incrível pensar que Jesus estava de fora desta igreja? Ele está de fora batendo na porta, mas é maravilhoso pensar que Ele não desistiu de nós. Nós fechamos a porta, mas Ele está batendo na porta. E outra coisa importante, a porta não tem fechadura do lado de fora. A porta só se abre por dentro. Lembra do primeiro amor que nós é que deveríamos ir em busca porque nós abandonamos? Da mesma forma, nós precisamos abrir a porta para Jesus. A porta só se abre por dentro e Ele está batendo na porta até que alguém ouça sua voz e que possamos partilhar a mesa e cearemos com Ele e Ele conosco. Você está pronto, queridos, para viver o novo de Deus? De ser incendiado pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, seja incendiado pelo amor de Deus. E vamos aqui ao grande finale da promessa gloriosa de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor está assentado com Cristo, acima das coisas deste mundo, sejam elas boas ou más, necessidades ou riquezas. Nós estamos assentados com Ele.
Que promessa gloriosa. Amém, queridos? Esta é uma palavra de amor da parte do Senhor para nós, que possamos tomar posse e viver o melhor de Deus, aquecidos pelo fogo de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te amar mais. E como nós temos falhado nessa área, nós te pedimos hoje, dá-nos paixão. Aquece o nosso coração por mais de ti, por mais de ti. Nos arrependemos, Pai, da soberba, da apatia, da autossuficiência, da independência. Move dentro de nós o espírito quebrantado em nome de Jesus. Que possamos do Senhor comprar o ouro espiritual, que é a tua presença, que é a tua glória. Como nós precisamos dessa glória, Pai. Nós não queremos ajuntar os tesouros desse mundo, tesouros dessa terra, mas queremos os tesouros celestiais, que é a tua glória, que é a tua presença. Como nós precisamos das vestes brancas, Senhor. O Senhor é aquele que nos lava, é aquele que nos purifica. Queremos o teu colírio, queremos o colírio espiritual, queremos olhos para ver, Pai, que possamos ter discernimento. Isso é o colírio espiritual, para entender aquilo que o Senhor nos chama para níveis mais elevados. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos ficar no escuro. Oh Deus, e nós dizemos ao Senhor hoje, ó Jesus, a porta está aberta. Nós queremos ceiar contigo. Entra, Jesus, entra, Jesus. Nós te queremos, nós te desejamos, Pai. E pela tua graça, não porque nós mereçamos, nós estamos assentados contigo nos lugares celestiais. E que sejamos aquecidos, sejamos incendiados, sejamos quentes para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que essa palavra faça toda a diferença no meu e no seu coração, e não sejamos mais os mesmos. Que toda autossuficiência, que toda soberba caia por terra em nome de Jesus, que toda independência que caia por terra, toda letargia, toda religiosidade caia por terra em nome de Jesus. Deus tem mais para nossas vidas, Deus tem uma obra, mas tudo começa através do amor. Tudo é pelo amor que Ele derramou sobre nós e nos convida a viver dessa maneira com Ele e como igreja em nome de Jesus. Amém? Se você ouviu essa mensagem e Deus falou ao seu coração e você quer fazer esse compromisso com Jesus, você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você, te ajudar nesta decisão, te ajudar nesta caminhada em nome de Jesus. Queridos, a melhor coisa que nós podemos ter é a glória de Deus. Sem Jesus nós estamos no escuro. Amém? Glória a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.